Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Livre-se de Crenças Limitantes. Eu sou o Ricardo Cândido e nesse vídeo eu já vou falar para você, prepare-se que será um vídeo longo. Nós vamos debater aqui, falar sobre algumas ideias que eu tenho analisado e pesquisado, né, no decorrer da minha saída da Organização das Testemunhas de Jeová. Tenho feito um estudo da teologia cristã, da história da teologia cristã. E cada vez mais que eu estudo sobre esse tema, mais eu chego à conclusão de que não existe nenhuma religião verdadeira na Terra hoje. Isso é um fato. Para mim, Ricardo Cândido, a minha opinião. Isso é um fato. Por que que eu digo isso? Todas as religiões têm uma certa medida de verdade dentro do seu ensinamento, mas eles misturam isso com heresias, com mentiras e com uma forma de controle para manter os seus adeptos ali servindo fielmente ao pastor, à denominação ou ao seu corpo governante, como no caso das Testemunhas de Jeová. E as pessoas se revoltam quando você começa a falar contra o sistema religioso farisaico, o verdadeiro evangelho de fariseus. Por isso que o tema desse vídeo é justamente esse. O cristão verdadeiro ele deve se livrar do sistema religioso, se livrar do evangelho de fariseus. Alguns até dizem, né, que devemos adorar com fé e em liberdade. Mas quando você critica e aponta os erros e os falhanços da sua denominação, a pessoa não suporta. Ela não suporta mais ver você. Ela não suporta o pensamento contrário. Aí fala mal de você pelas costas, acha que a gente não fica sabendo desse tipo de coisa, eh, age como se tivesse o conhecimento requintado das escrituras, o possuidor de todas as informações cristãs corretas. E aí quando você confronta e apresenta, né, os erros que determinada denominação presbiteriana, batista, adventista, testemunha de Jeová, Assembleia de Deus, todas, você tem que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando você as expõe e critica a sua liderança, todos eles agem da mesma forma. Você tem pensamentos independentes e você é preconceituoso. E sabe o que é pior de tudo isso? Quando você ouve uma frase dessa, se você ainda escuta isso de, por exemplo, um cristão que se denomina da vertente católica, você tem até que ficar quieto, né? Porque o primeiro cristianismo se transformou na Igreja Católica. Isso é fato, está na história, né? É claro que a Igreja Católica não segue nada, sabe? Me desculpe, eu tenho muitos amigos que eu amo de coração, mas me desculpe, a Igreja Católica há muitos anos, muitos séculos, né, milênios, que abandonou o cristianismo puro lá do primeiro século, transformou o cristianismo, né? E através da Igreja Católica veio a Reforma. Então, né, através de membros ali da Igreja Católica não satisfeitos, veio a Reforma, com Martinho Lutero, Calvino, que eu vou falar um pouquinho sobre esses cidadãos aqui também para vocês. Então, se você escutar esse tipo de coisa de um cristão católico, você ainda tem que, vamos, né, ser humilde, baixar um pouquinho a cabeça e falar assim, não, deixa eu pensar aqui, né, porque essa igreja, o cristianismo do primeiro século se transformou nessa igreja pagã hoje, que é a igreja católica. Então, pelo menos ali eu tenho que dar um ouvido, porque descendeu dali, alguma coisa boa tem, né? Mas o duro é quando você escuta isso de pessoas de igrejas protestantes, como eu escutei há pouco tempo, né? E eu, como sou uma pessoa que não tem medo de falar, eu faço referência aqui ao nosso querido irmão Fernando Cordeiro,
do canal Fé em Liberdade. Eu não mando recado. Esse conteúdo desse vídeo é para expressar o que eu acredito e mostrar para vocês o que acontece, né, no meio religioso que é fora da organização das Testemunhas de Jeová, para vocês que não conhecem. Gente, não muda nada. E é o que eu estou falando aqui, seguindo a linha de raciocínio. Os protestantes se comportam completamente iguais à religião das Testemunhas de Jeová. Só não tem os mesmos dogmas, né? Essa pessoa, por exemplo, que eu citei aqui, o irmão Fernando, né? Depois, Fernando, você pode fazer um vídeo aí, se você achar na medida, dar a sua contra-resposta, está à disposição. Mas eu só vou falar nisso aqui, porque eu fiquei realmente extremamente chocado com a atitude que você demonstrou, né, dizendo ser aí um cristão da igreja presbiteriana. O que acontece, pessoal? Quando você escuta esse tipo de coisa, que você é preconceituoso e independente, ainda mais você sendo vindo das Testemunhas de Jeová, o que você pensa? Não, não pode falar mal do corpo governante, que as Testemunhas de Jeová vão te atacar. Aí você chega e expõe as falhas e erros da doutrina presbiteriana ou do calvinismo, e a pessoa fica revoltada do mesmo jeito como lá, meu. Então, quer dizer, saiu de um lugar, mas a mentalidade é outra. Só parou de acreditar no arianismo das Testemunhas de Jeová e agora está acreditando na Trindade. Quer dizer, pulou de um entendimento herético para outro, né? Porque a minha visão é exatamente isso. A doutrina da Trindade é uma heresia. E foi estabelecida num concílio herético, o Concílio de Nicéia, em 325. E depois nós vamos debater aqui o porquê, e vocês podem expressar a sua opinião nesse sentido também. Então, um cristão de verdade, ele não fica fazendo videozinhos e querendo mandar recado. Não, um cristão verdadeiro, ele age como Jesus. Quando precisou falar com os fariseus, ele foi lá e falou frontalmente. Quando ele teve que expulsar os homens lá, que estavam fazendo comércio dentro do templo, ele foi lá e fez isso de forma veemente. Ou você imagina Jesus chegando lá para os fariseus e citando os líderes que eles mais acreditavam lá na época. Quando ele disse lá, hipócritas, descendência de víboras, chamou-lhes desse. Você acha que ele foi lá mansinho falar com eles? Né? Todos nós sabemos que não. Será que Jesus ficava lá citando, ou o apóstolo Paulo citando, por exemplo, os grandes pensadores que tinham a mesma convergência de pensamento cristão como a fonte do seu conhecimento? Pois é isso que eu vejo no protestantismo. Então, quando você recebe uma crítica de um protestante, porque você está questionando a organização dele e a origem da organização dele, é uma grande hipocrisia, porque se os seus reformadores não tivessem tido essa mesma coragem, você não tinha uma igreja presbiteriana hoje. Você não tinha uma igreja batista hoje. Não existia esse tanto de seita americana que existe hoje. Tudo isso existe porque alguém teve a coragem de chegar lá e questionar. Aí, meu amigo, você que é de igreja protestante, vem achar ruim quando a gente coloca em xeque a, a, a sua denominação, meu amigo. Explica isso para mim, prova para mim, fundamenta para mim na Bíblia. Porque se eu estiver errado em estar questionando qualquer denominação religiosa que for, o protestantismo já nasceu errado. Não é mesmo? Muda a minha opinião. Fundamenta na Bíblia para que eu possa mudar a minha opinião. Esse aqui, pessoal, é um dos últimos vídeos que eu vou estar gravando aqui no meu canal, porque eu cheguei à conclusão que eu não sirvo para fazer parte do sistema religioso e eu quero procurar seguir o cristianismo da minha forma, com o que eu tenho estudado e aprendido da palavra de Deus, sem a influência e o pensamento de qualquer ser humano.
sabe? Quero orar a Deus, ler ali a palavra dele junto com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, que isso é o que vai me ajudar a se tornar um cristão de verdade. Eu cheguei à conclusão disso, porque o sistema religioso ele luta contra aqueles que depõem contra o seu sistema farisaico. Eles ficam todos revoltadinhos quando você começa a expor os seus falhanços. E eu passei por isso recentemente, com o irmão aí do canal Fé em Liberdade, o irmão Fernando Cordeiro. Não é, Fernando? Eu estou te dando a liberdade para depois você vir aqui e rebater as minhas críticas, né? Porque ao invés de eu montar um grupo para ficar te criticando ou falando mal das suas opiniões, das suas diferenças, eu estou aqui fazendo um vídeo falando para você publicamente. Quero ver se você tem a mesma coragem de fazer o mesmo. Você não é um cristão, um homem intelectual, que sabe citar de cor e salteado os grandes pensadores do pensamento cristão? Cita mais eles do que a própria Bíblia? Aí depois, quando a gente confronta e questiona isso, a pessoa não aceita. Aí você chama o seu interlocutor de preconceituoso e independente. Logo uma pessoa que veio que saiu das testemunhas de Jeová e foi para uma igreja protestante. Não, gente, eu tenho que fazer esse desabafo aqui porque é demais. É demais. É demais. A pessoa se acha num nível intelectual, numa posição superior à de todos os outros. Essas pessoas dessas igrejas cultuam e dão louvor aos seus pastores, sim. Ah, e o pastor fulano de tal. Tanto pastorzinho famoso que eu não sei nem falar o nome deles, sabe? Um que eu, às vezes, assisti alguns vídeos dele, que também depois caiu em descrédito para mim, é o tal do Rodrigo Silva. Todos eles estão maculados e manchados por alguma coisa, não tem coragem. Sabe? Não tem coragem de defender o verdadeiro cristianismo que está na Bíblia. Eles defendem só o dogma da sua igreja. E muitas pessoas abandonam a organização das testemunhas de Jeová e como tem aquela mentalidade formatada de que precisa estar dentro de uma igreja, de uma denominação cristã, uma plaquinha na porta, né? Eles seguem o bonde e vão para outra e continuam com o mesmo pensamento. Então é difícil lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, porque eu não sou intelectual, não, eu sou um cara que quer servir a Deus da forma correta, segundo os padrões que estão na Bíblia. E esse pessoal, né, das igrejas aí protestantes, eles se acham muito intelectuais. Eles acham que para você estar em comunhão com Deus, é preciso você assinar uma instituta da igreja. Não basta a Bíblia. Tem que seguir os dogmas da igreja que não fazem parte da Bíblia. E eu não vou nem começar a falar eh eh, das coisas erradas, né, que eu analisei, erradas do meu ponto de vista em comparação com a Bíblia, que eu encontrei em cada uma dessas igrejas, da Batista, da Presbiteriana, da Adventista e todas as outras. Testemunho de Jeová não precisa nem falar que o meu canal é sobre isso, né. Então, fica a você, cabe a você fazer uma análise. Por exemplo, vou citar só uma coisa, só uma única coisa que não tem base bíblica nenhuma e que é praticada, por exemplo, pela igreja presbiteriana. Então o homem lá, ele é recomendado para servir numa posição de dianteira como um bispo, um ancião, né, em comparar com o que dizem as testemunhas de Jeová, ele tem um mandato de 5 anos. Aí depois ele vai ser recomendado novamente ou não. Agora eu pergunto para você, o meu amigo, né? Vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. Aonde é que está escrito na Bíblia que os apóstolos, os anciãos do passado, tinham um mandato de 5 anos? Aí depois eles eram removidos dessa posição. Aonde é que a Bíblia ensina isso?
Se alguém achar a resposta, por favor, coloca a passagem bíblica para mim aqui, porque deve estar faltando na minha Bíblia. Talvez eu tô com uma versão ruim aqui e eu não vi, né? Pode ser que aconteceu isso. Bom, pessoal, então esse aqui é uma parte inicial do que eu quero falar, né? Um resumo mais ou menos do que vamos considerar nesse vídeo. Então a primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, é considerar com vocês o que está escrito aqui, ó, no Evangelho de João. Vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Depois, por favor, façam por vocês a pesquisa do contexto, né? Porque a gente não tem como num vídeo ler todo o contexto de uma situação para explicar. Mas vocês vão chegar e vão entender o ponto que eu quero mencionar. Aqui diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Cristo nos incentiva a buscar a verdade, a procurar, a conhecer a verdade. E a quem cabe isso? Cabe a você ir numa igreja e só receber e escutar o que o pastor, o líder lá está te falando? Será que um cristão é assim mesmo? Então, por isso que eu falo, livre-se do verdadeiro evangelho de fariseus, que é o sistema religioso que hoje existe. Um monte de pastor hipócrita, mentiroso, milionário, ganhando dinheiro nas custas de vocês. Muitas vezes você tá aí, não tem o pão para comer dentro de casa, às vezes está penando para pagar o aluguel da sua morada, e a igreja está lá, em pé, paga o pastor tranquilo, dormindo sossegado na casa própria dele, e você sustentando ele. Então o sistema religioso vai ficar fulo da vida com quem vem aqui e expõe os seus impropérios, os seus falhanços. É claro que vai. Você vê aí, por exemplo, o que está acontecendo nessa questão dessa menina, né, que cantou essa música do Evangelho de Fariseus, onde ela expôs ali como as igrejas hoje se comportam. Aí você está vendo um monte de pastorzinho hipócrita vindo ralhar, querendo confrontar, debater, falar que é uma mentira, criticar. Por quê? Porque doeu na ferida, meu amigo. Aí eu pergunto para você, pastorzinho medíocre de qualquer religião, se Jesus estivesse aqui e recebesse uma acusação dessa, que ele era isso, que ele era aquilo, como é que ele iria agir? Como é que Cristo agiu quando ele esteve lá perante Pôncio Pilatos? Você se diz o seguidor do exemplo dele? Então, para mim, eu queria que você, ô pastorzinho medíocre de qualquer denominação religiosa, explica para mim. Primeiro, vamos ler aqui, ó, a carta do apóstolo Pedro. Isso mesmo, 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ver aqui os versículos 20 em diante. O pastorzinho medíocre da igreja protestante, das igrejas adventista e todas as outras aí que estão criticando e vindo responder uma simples música que expôs o seu evangelho de fariseu. Explica para mim se você segue ou não o exemplo de Jesus aqui em 1 Pedro 2, 20 e 21. E você, que se diz cristão, aprenda a apanhar a sua Bíblia e estudá-la. Larga a mão de deixar que o seu pastor fale o que você tem que fazer. Seja um cristão de verdade. Avance a madureza. Diz aqui, ó, 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 em diante. Porque que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se fazendo o bem sofreis por isso e suportais pacientemente, isto é aceitável a Deus.
Conseguiu entender o que está escrito aqui, ó, pastorzinho medíocre do evangelho de fariseus? Conseguiu entender isso aqui? Será que eu, que não sou teólogo, vou ter que te explicar? Se você acha que a sua religião é a verdadeira e você está sofrendo perseguição por isso, qual que é o comportamento que você tem que ter de acordo com o que está escrito na Bíblia, no livro que você diz que segue? Continua aqui o versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo ou um modelo para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Responde para mim aí agora, o líder de igreja medíocre. Você está achando ruim o que eu estou falando aqui? Pode achar. Eu estou na posição de ser o seu injuriador, por assim dizer. Agora me fala para mim, vocês aí que estão querendo lutar contra o que essa menina cantou, vocês só comprovam o ponto dela, vocês são um verdadeiro evangelho de fariseus, que não suportam as ideias contrárias às ideias de vocês, que não seguem o exemplo de Cristo que está aqui na Bíblia, que vocês acabaram de ver. Vão lá, fazem aquelas pregações bonitas, alegóricas, folclóricas, pirotécnicas. E o pessoal sai lá com o coração tudo emocionado, achando que aprendeu o evangelho de Cristo de verdade. Quando, na verdade, foram lá só assistir mais um show. A vida cristã, que requer esforço, dedicação, né? Entrar pelo caminho estreito, nenhum de vocês quer seguir. Seus pastores medíocres, fariseus, hipócritas. É isso que vocês são. O sistema religioso, ele acaba com a mentalidade das pessoas e não deixa as pessoas viverem livres, a conhecerem a Cristo e ao Pai de verdade. E vocês sabem disso. E vocês, que estudam bastante a teologia, sabem muito bem disso. Só que os saláriozinhos aí, né, alguns de 70 mil, outros 10 mil, né, não deixa vocês falarem o evangelho verdadeiro. Vocês querem fazer o quê? Cócegas nos ouvidos das pessoas. Falar aquilo que agrada a cada um. É por isso que tem uma igreja para cada tipo de pessoa e ideologia hoje em dia. Mas não igreja cristã que difunde o evangelho de verdade. É o que eu falo e venho falando já há algum tempo. Não existe religião cristã verdadeira. Por outro lado, existem cristãos verdadeiros perdidos em cada uma dessas denominações pelo mundo. Então, você, que é um cristão, que se diz cristão, por favor, passe a ser mais maduro em sentido espiritual, saia de Babilônia Grande, siga o que está escrito aqui no livro de Revelação ou Apocalipse, capítulo 18. Vamos lá, vamos, pega a sua Bíblia aí, leia junto comigo. Apocalipse, capítulo 18, o versículo é o 4. Aqui a Bíblia diz assim, ó: E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Esse capítulo 18 de Apocalipse está falando da queda de Babilônia. E o que é Babilônia Grande? É o império mundial da religião falsa. A Bíblia nos leva a essa conclusão quando você faz a interpretação. Depois você pode fazer a leitura do capítulo 18 ali. E a religião, toda ela faz parte de Babilônia Grande, o sistema de controle do mundo sobre as massas. Por isso a religião nunca vai acabar. Mas as pessoas que têm uma fé verdadeira em Deus e em Cristo vão ser separadas desse sistema religioso. É nisso que eu acredito. O sistema religioso, ele não quer de jeito nenhum que você pare de ir na igreja e dar a sua contribuição com o dízimo.
sabe? Eles não querem não, eles querem que vocês estejam lá. E o dízimo é outra grande heresia do evangelho de fariseus. O dízimo lá no passado tinha uma destinação específica, que era para apoiar e dar sustentação para os levitas. E nunca apresente para mim, pastorzinho medíocre, hipócrita, um versículo na Bíblia que mostra que o dízimo era dado como oferta em dinheiro. Eram sempre bens consumíveis. E além do mais, a família que contribuía podia até comer lá junto com o levita daquele dízimo que ela deu. Bonito, né? Bonito, né? Legal, não é, pastor? Não é, o seu fariseu? Por isso que eu falo, esse aqui, pessoal, esse vídeo é um dos últimos do meu canal, porque não adianta, por mais que a gente fale, incentive a pessoa, tem alguns que vão sempre continuar acreditando nesse evangelho de fariseu, porque tem medo de pensar por si mesmo. São cristãos medrosos. Então, será que podemos chamar verdadeiramente de cristãos? A Bíblia diz aqui para os cristãos em Hebreus, no capítulo 5, que eles devem ser pessoas pensantes, sabe? Saber distinguir o certo do errado. E é alguém falando para eles? Ou será que o cristão faz isso aí de forma empírica, através da sua própria experiência, através da sua pesquisa das escrituras? Aqui diz assim para nós, ó, no Hebreus, no capítulo 5, versículo 11. Sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir, porque quando já devieis ser mestres, necessitais que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançam a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Se você pegar aqui a Bíblia King James, que é a que eu estou usando, justamente nesse versículo está escrito um subtítulo: Advertência contra a apostasia. Como que o cristão se protege contra a apostasia? Estudando, lendo a palavra de Deus, comparando aquilo que é ensinado na sua igreja com aquilo que a Bíblia ensina. E se o seu líderzinho religioso ficar ofendidozinho, te chamar de independente e de preconceituoso, é porque você está numa seita. Se o seu líderzinho não aceita questionamento, fuja dessa denominação. O seu líderzinho, se ele for um cristão verdadeiro, ele tem que aceitar o questionamento mais sem pé nem cabeça possível e te aceitar como irmão. É isso que a Bíblia apresenta. Quer ver? Vamos voltar mais um pouquinho aqui, lá em Atos, capítulo 17. Vamos ver aqui. O versículo 10 em diante. Os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente. Olha só. Só que eles fizeram o quê? Examinando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas e não poucos homens. Observaram, cristão? Meus irmãos cristãos, o apóstolo Paulo estava lá com Silas em Bereia, eles foram lá ensinar as pessoas lá, receberam com prontidão, mas foram lá ver se o que eles estavam falando era verdade. Foram lá questionar se aquilo lá era verdade.
Foram estudar por si mesmos para entender se que aqueles homens estavam pregando era verdade. Gente, o apóstolo Paulo, né, que de acordo com a crença cristã foi designado diretamente por Jesus, aceitou que as pessoas tivessem dúvidas a respeito dele e colocassem na berlinda o conhecimento que ele estava ensinando, e os pastorzinhos medíocres de hoje não querem aceitar quando eles são questionados? Você concorda com isso? Você que se diz cristão, você acha isso realmente uma conduta de um líder cristão? Os pastores hoje gostam muito de falar do apóstolo Paulo, mas será que seguem mesmo o exemplo dele? Aí, o exemplo dele está aí. E tem outras partes aqui da Bíblia que diz claramente que o apóstolo Paulo era a favor de se questionar e pôr à prova todo o assunto. Inclusive, ele falava para colocar a fé à nossa própria prova, né? Colocar a nossa própria fé à prova, fazer uma prova de fogo com a fé. Então, queridos amigos, se você está numa denominação que eles não aceitam questionamento, questione-se. Será que isso aqui é realmente verdade? Ou será que é só mais uma doutrina de homens? Né? Então, é uma coisa para se pensar. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer atenção para vocês do Evangelho de Fariseus, que começou lá no passado. Sabe, quando se consolidou o Evangelho dos Fariseus, isso na minha visão, com base naquilo que eu passei a estudar das Escrituras, foi durante o Concílio de Nicéia em 325. Eu, como cristão, rejeito totalmente o Concílio de Nicéia de 325. Ai, Ricardo, mas é um marco na história da teologia cristã. Pode até ser, para quem acredita em homens. Você sabe qual é o contexto do Concílio de Nicéia? Eu vou fazer um resumo bem breve. Havia a controvérsia ariana. Ário era ali um diácono, né, tinha uma posição na igreja, não era bispo ainda, que ele desenvolveu uma teologia, uma crença de que Cristo foi criado por Deus. E o outro lado queria que Cristo fosse Deus. Então foi uma controvérsia a respeito desse tema, da natureza e divindade de Jesus Cristo. Olha só que tipo de discussão mais idiota. Ah, Ricardo, essa palavra é forte. É forte sim. Eu quero perguntar para você, o líder de seita, de igreja que acredita na Trindade, de igreja que acredita que Jesus é Deus, ou de igreja que acredita que Jesus foi só um simples homem, ou um simples profeta. Gente, aonde é que está na Bíblia um único versículo? Me apresente. Você que crê na Trindade, você que crê no arianismo, né, que é adepto do arianismo, me apresente um único versículo na Bíblia que diz que para o cristão ser salvo, ele tem que entender a natureza de Deus, a natureza de Jesus Cristo, que ele tem que aceitar a divindade de Jesus Cristo. Aonde tem um texto na Bíblia que a Bíblia diz para você cristão que você só vai ser cristão se você aceitar isso? Que você só vai ser cristão se você aceitar o Concílio de Nicéia, a resolução que foi feita lá por eles no final desse concílio. Aonde é que está escrito na Bíblia que eu tenho que me submeter a dogmas humanos? Esse Concílio de Nicéia, isso aí é uma heresia, é uma perversão, uma transformação do cristianismo puro do primeiro século nessas igrejas mutantes que nós vemos hoje. Primeiro lugar, o Concílio de Nicéia foi convocado por um imperador pagão, Constantino. E olha só que interessante, pessoal, que as pessoas elas sempre falam disso aí floreando, mas não te fala a verdade na cara, reta, assim na lata, igual eu tô te falando. O Constantino se declarou bispo dos bispos.
e submeteu os bispos da igreja a assinarem todos ali o documento, concordando com a resolução do Concílio de Nicéia. Quem não assinasse ia perder sua posição. Que coisa mais legal, né, gente? Que forma mais bonita de estabelecer o dogma do cristianismo. Que coisa mais pura. E você vem aqui querer que eu aceite a resolução do Concílio de Nicéia, promovida, estatuída por um imperador pagão? E nós, espera que tem mais detalhes sobre isso ainda. O que aconteceu? Então, os bispos lá, os 318, se reuniram e debateram se a controvérsia ariana era real ou não. Se a crença de Ario era aceitável para o cristianismo, que é uma crença similar ao que as testemunhas de Jeová creem, era aceitável ao cristianismo, ou se era a trindade que era a doutrina correta e se Jesus era realmente Deus. Né? E olha só que bonitinho, gente. O Ario, que era o principal propagador e que desenvolveu o arianismo, claro, por isso chama arianismo, ele não pôde estar presente no concílio, gente. Ele não pôde falar ele teve que mandar representantes, que representante não é a mesma coisa, né? Sabe por que ele não pôde estar presente? Porque ele não era bispo. Que coisa mais linda, né? Só que aí estava lá o imperador pagão que se proclamou por ele o bispo dos bispos. Como é que você vai dar crédito para um concílio niceno parcial desse jeito aí? Quer dizer, que o imperador pagão, desrespeitando a posição dos bispos da época lá, se proclama o bispo dos bispos, e aquele que está sendo examinado e que está sendo ali questionado não pode nem estar presente porque ele não é bispo. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Como é que pode isso? Por isso eu digo, o cristianismo verdadeiro acabou em 155, era comum. 155 era comum com a morte de Policarpo, que era o apóstolo, que era um dos cristãos ali ligados ao apóstolo João. Isso é histórico. Acabou ali, depois dali, com a morte dos apóstolos, virou uma confusão e a igreja entrou sim num rumo apóstata. Tanto é que você está vendo aí, isso é histórico, não é o Ricardo que criou da mente dele. Está na história. Está na história, gente. O primeiro concílio cristão foi instituído por um imperador pagão que se designou, se autoproclamou o bispo dos bispos, e os bispos todos quietinhos, porque queriam ter influência, aceitaram isso. E o principal opositor da crença deles na divindade de Cristo não pôde estar presente porque ele não era bispo. Ah, valha-me Deus, eu não tenho nem como continuar falando disso, porque assim, só se não tiver cérebro para não enxergar que foi tudo a partir de um fundamento hipócrita, parcial e com ameaça. E tem mais, estude a história da teologia cristã. Depois que assinaram o Concílio de Nicéia, várias vezes o imperador que entrava no lugar do outro era favorável ao arianismo. O próprio Constantino, segundo alguns relatos da história, diz que era a favor do arianismo. Ele aprovou lá, né, a doutrina da Trindade, a divindade de Jesus, mas ele era bem chegado ao Ário. Tanto é que o restabeleceu. Pessoal, é muita hipocrisia e muita mentira. A partir da morte dos apóstolos, acabou a igreja cristã de verdade. Viveu-se aí um período de luta e apostasia dentro da igreja até os nossos dias. É assim que eu enxergo. E tem gente que não gosta da minha visão, principalmente os líderes das igrejas aí, né? Porque eles querem ter o controle, o domínio sobre todos, né? Vão falar para vocês que o Ricardo é louco, que ele tá falando é heresia. Essa é a pior heresia. Eu sei. Mas eu, como cristão, tenho que ter a minha liberdade, né? Não é? Não foi assim que você chegou a ter, como eu já disse antes, a oportunidade de servir a igreja que você serve hoje, porque teve outros que questionaram? Então vocês têm que aprender a viver com questionamento, seus fariseus, seus hipócritas, medíocres.
pastores do verdadeiro evangelho dos fariseus, o sistema controlado para determinar o que a pessoa deve pensar ou não deve pensar. Por isso, esse aqui é um dos últimos vídeos que eu faço, que eu quero expor o que eu tenho aqui dentro do meu coração de forma sincera, para que vocês vejam o que querer hoje o Ricardo Cândido. Eu acredito em nosso Deus, o Pai de todas as coisas, e no seu Filho Cristo, o único gerado diretamente por ele, e que foi designado por ele para julgar os vivos e os mortos. E é só a ele que eu vou prestar contas na minha vida. A nenhuma liderança religiosa mais. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. Tanto é assim que, se nós recordarmos o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 4, vamos nos lembrar daquela ocasião em que Jesus se encontrou, né, com aquela mulher, a samaritana, junto ao poço, e surgiu uma questão entre eles ali. Né? Vocês se lembram disso? Vamos dar uma olhadinha lá no Evangelho de João, no capítulo 4? Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos achar aqui. Evangelho de João, capítulo 4. Um capítulo bem extenso, né? Surgiu uma controvérsia entre eles. Eu vou achar aqui a partir do versículo 19. Jesus parou ali, começou a conversar com ela, pediu água para ela, né? E aí a mulher disse assim, no versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Viram aí, pessoal? Então a mulher perguntou para ele: onde que eu devo adorar? Transfira isso para hoje. Em qual igreja eu devo ir? É na plaquinha tal ou na plaquinha de lá? Ou na plaquinha daqui ou na plaquinha da colar? Jesus Cristo disse que o Pai está procurando aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Que o lugar, a plaquinha religiosa, não é nada. É isso que ele quer ver no cristão de verdade. Você quer fazer sistema, parte do sistema religioso? Faça. Cada um faz a sua escolha. Mas tenha na sua mente que não é isso que vai te dar salvação. O que vai te dar a salvação é adorar a Deus com espírito e verdade. Um coração motivado, com fé, com amor a Deus pela sua palavra. Entender quem realmente é o nosso Criador, o que Ele quer de cada um de nós. Basear sua adoração na verdade, que é a sua palavra, e o seu Filho, Cristo, seguir o exemplo dele na sua vida. Não é sisteminha religioso, não. E no Evangelho de João mesmo, depois, aqui um pouquinho mais à frente, no capítulo 14, versículo 6, ele disse assim, ó, Jesus, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso. É nele que você deve basear a sua fé, depositar as suas esperanças, se você é um cristão que realmente acredita no que a Bíblia diz. Pare de se envolver com o sistema religioso. Siga a Cristo, independentemente desse sistema. Você não tem capacidade de pensar por si mesmo. Eu sei que tem muitas pessoas que têm extrema dificuldade, elas precisam de alguém que está empurrando ela ali. Deixe que a palavra de Deus faça isso.
Não que homens digam que você deve ou não deve fazer. O cristão que depende do que outros pensam, segue a homens, não segue a Deus. Ai, Ricardo, mas na Bíblia fala que os cristãos têm de se reunir. Lá em Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Muito bem, fala mesmo, né? Mas onde está escrito lá também que essa reunião que eles faziam era 3 vezes por semana, uma vez por mês? Com que frequência? Tinha um horário programado? Pararam para analisar isso já? A gente obedece essas coisas e nem questiona? Ah, Ricardo, mas a Bíblia também fala da recomendação de anciãos e os diáconos ou servos ministeriais. Fala. Mas será que essa recomendação era feita em forma de uma eleição, como as igrejas praticam hoje? Será que isso era evidência de que existia uma estrutura organizada? Gente, vai pesquisar por vocês mesmos como era a igreja cristã no primeiro século. Os homens da dianteira eram homens que se sobressaíam no ensino, que tinham essa capacidade de ensinar e eram reconhecidos naturalmente pela congregação. Não é esse sisteminha que você acha que você vê hoje, não. Vai estudar por si mesmo, pare de absorver informação que você acha, né? Nossa, tá vindo de um pastor tão bom, ele é tão bonzinho, fala tão bonito. Vai pesquisar a Bíblia por você. Use a sua faculdade perceptiva, treine ela e tome as suas próprias decisões. O verdadeiro cristão, ele precisa abandonar o evangelho de fariseus que está contido no sistema religioso. Pare e pense para você ver. Por exemplo, será que Deus realmente se importa com essa questão da controvérsia entre se Jesus é Deus ou se ele não é? Será que isso tem uma suma importância mesmo para o cristão? Você acha que se isso fosse tão importante, Deus não ia deixar isso revelado lá na sua palavra de forma clara? Mas não é na Bíblia mesmo que fala que Deus nunca vai deixar as coisas escondidas para os seus servos, os profetas? Então, para que nós sejamos cristãos, sejamos salvos, nós devemos entender quem é Deus, mas ele não explica direito, está de forma misteriosa apresentada na Bíblia? Você já não parou para pensar em quão ridículo é isso? Então vamos lá, uma pessoa que te ama vai mandar uma carta para você, quer te revelar um assunto. Como é que ele vai fazer? Vai ficar lá, fazer uma carta de 300.000 páginas e colocar um detalhinho num ponto, um detalhinho no outro, para você ter que estudar essa carta para entender o que você quer revelar? Gente, fique atentos, a teologia foi criada por filósofos. O livro História da Teologia Cristã, vou mostrar para vocês aqui, que é o livro que eu tenho lido e estudado muito, e cada vez mais, cada página desse livro que eu leio e que eu estudo, eu chego a essa conclusão, que nós vivemos na apostasia suprema, né, do sistema religioso. Esse livro aqui, gente, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó, História da Teologia Cristã, de Roger Olson. Adquiram esse livro, leiam ele, estudem e pensem de forma independente. Veja o desenrolar da história da teologia cristã, que é descrita de uma forma bem imparcial por esse homem aqui. Sabe, olha, vocês vão ficar admirados. Até tem uma questão aqui, ó, do que nós estávamos tratando aqui agora há pouco. Quero que vocês, eu vou ler para vocês aqui, porque ele faz um levantamento, um questionamento, né, a respeito desse concílio de Nicéia também. Está aqui na página 160, né, do livro. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Além disso, a porta ficava aberta para outra heresia, o sabelianismo.
estão criticando, né, ali os dogmas do Concílio de Nicéia, que tinha como um dos defensores um bispo que realmente sustentava essa heresia. Um governante pagão, veja só ele falando agora do concílio, um governante pagão tinha conclamado, presidido e fornecido conteúdo teológico a bispos cristãos, ordenando que assinassem um documento teológico altamente ambíguo. Aí ele cita um outro pesquisador, Gonzales, e diz que Gonzales tem razão em dizer que havia muita ambiguidade na fórmula de Nicéia. O credo, cujo propósito principal era afirmar a divindade do Filho, podia também ser interpretado como uma afirmação da unidade divina. Esse fato, juntamente com o fato de que a fórmula de Nicéia se omitia a respeito da distinção entre Pai, o Filho e o Espírito Santo, não demorou a tornar esse credo suspeito por fazer concessão ao sabelianismo. É por isso, a despeito da condenação do orianismo em Nicéia, a condenação não foi suficiente para expulsá-lo da igreja e por mais de 50 anos a controvérsia continuou até a igreja finalmente condenar de forma definitiva o arianismo. Então vejam só, um concílio presidido por um imperador pagão, com conteúdo teológico fornecido por um imperador pagão, foi aceito pelos bispos cristãos. E você quer que eu aceite isso como um marco na história do cristianismo? É um marco na história da apostasia. Só se for isso. Se falar para mim que é um marco na história da apostasia, opa, assina embaixo. Esse é o Concílio de Nicéia, né? Então, pessoal, eu recomendo que vocês façam a leitura desse livro aqui, que vocês vão ter muitas informações que vão ajudar você a abrir e expandir a sua mente e a ver quão hipócritas são os líderes de todas as denominações religiosas existentes hoje. Todos eles querem defender o seu pão, o seu evangelho de fariseu, manter ali o seu sustento, controlar você como pessoa, né? Vejam só, eu não estou falando que as igrejas são de todo ruim, porque muitas pessoas precisam desse sistema para que possam ter uma vida mais controlada, porque não consegue sem. Outras pessoas, no entanto, estão dentro dali presas. Presas e se sentem presas, sabem que está errado, mas continuam ali porque ou vai perder o contato com a família, vai perder aquele clubezinho social. Então o cristão verdadeiro tem que analisar isso. E o cristão verdadeiro, ele foge de Babilônia Grande, foge das suas heresias. Esse é o meu incentivo. Fuja do evangelho de fariseus existente dentro das igrejas cristãs hoje. Pense, é uma recapitulação aqui, pense se na sua denominação eles não aceitam o contraditório, o questionamento voraz, é porque eles são apóstatas da fé cristã. Porque o cristão aceita questionamentos e sabe viver com os questionamentos, né? Vamos citar, por exemplo, aqui, nesse sentido aqui, o próprio Calvino. O Calvino, né, que deu origem ao calvinismo, a teoria aí, a teologia da predestinação, é um cidadão, né, segundo até li também no livro História da Teologia Cristã, que ele não gostava muito da carta de Tiago, sabe? Porque a carta de Tiago fala que a fé sem obras está morta. E para Calvino, só basta ter fé para você salvo, para você ser salvo, porque quem vai ser salvo já está mais ou menos predestinado. É uma teoria deles aí sem pé nem cabeça, que você também tem que ficar fazendo malabarismos para entender. E é só aqueles que têm a inteligência suprema que aceitam. Isso é uma outra forma da igreja dominar, viu? Olha, você não consegue entender isso, isso aqui é o cristianismo verdadeiro, isso aqui é um conhecimento refinado. Aí a pessoa aceita, fica com medo de falar que não entendeu, porque se falar ela vai estar rejeitando, né? Porque acredita mais no que o homem está falando do que está lendo na Bíblia, aí fica difícil, né? Então essa é uma outra forma da igreja exercer sobre você o domínio dela.
né? Então vamos falar aí do Calvino novamente. O Calvino, o Martinho Lutero, Agostinho de Hipona, vamos falar de todos esses homens aí, né? Os pais da igreja, como Agostinho, né? Falando da igreja católica, e depois os protestantes aí. Lutero, que queria, na verdade, fazer uma reforma da própria igreja católica, mas queria que continuasse sendo a igreja católica. Só que não deu certo. Aí depois que veio os outros. E outra coisa, hein? Vai estudar certinho para você ver. Tava tudo envolvido questão de interesse, posição e isso aqui, viu? Na história da reforma. Tá? Então, o que acontece? Por que a igreja cristã existente hoje não é a igreja verdadeira? Todas elas. Porque todos os seus líderes, os seus fundadores, os seus teólogos principais, Agostinho, né, na parte católica, Calvino, Martinho Lutero, todos eles aprovaram e permitiram a execução dos hereges. Quem eram os hereges? Aqueles que não aceitavam os dogmas da igreja reformada ou a igreja ortodoxa. Tá? E foi isso que eu coloquei em jogo, né? Com esse irmão que eu citei no começo. E questionei por que é que eu, sabendo de toda essa base e todo esse fundamento por trás da igreja, desses teólogos, desses filósofos, né? Essa mutação de filosofia para teologia, que aprovavam a execução dos hereges, por que é que eu tenho que me submeter a uma igreja ou a um credo que foi formulado pelas ideias desses homens? Aonde está o fundamento bíblico para que eu aceite isso? Alguém pode me explicar? Né? Então, quando eu questionei isso, eu fui tratado como rebelde, independente e preconceituoso. Pessoal, esse é o ponto que a gente chega, né? As pessoas, no afã de defender, né, o seu cristianismo, elas não aceitam o controverso. Sabe o que é? As pessoas estão acumulando para si instrutores para fazer cócegas nos seus ouvidos. Isso é o que a própria Bíblia fala, né? E você deve ficar atento contra isso aí. Eu quero achar aqui um versículo da Bíblia que eu esqueci, que fala justamente disso. E é o que eu vejo nessas pessoas hoje. Quer ver? Vamos fazer a leitura junto aí e ver se você não concorda comigo. Né? Citam lá pastores famosos, que não sei o que contribuíram, que é isso, que é aquilo, e aqueles nomes bonitos, né? Só que se esquecem do que está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, se eu não me engano, salvo o erro, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, ó, depois vocês podem ler o contexto para confirmar. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mesmos mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Observaram? Então, o evangelho de fariseus promove isso aí. Teologias, dogmas, todos para fazer aquele comichãozinho, aquela cócega nos ouvidos dos adeptos. Igrejas que aprovam a conduta sexual que Deus não aprova, que está na Bíblia, igrejas que aceitam tudo, igrejas que proíbem isso, que proíbem aquilo. Igreja você vai encontrar de todos os tipos, de todos os modos, para se amoldar aos seus gostos. E o sistema religioso é contra quem critica esse tipo de coisa. Então, meu incentivo, mais uma vez, é para você.
Livre-se de crenças limitantes. Livre-se do sistema religioso. Livre-se do evangelho de fariseus. Muito obrigado, pessoal. Curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Tchau para todos vocês.